sou Mayra Diesté, farmacêutica e diretora técnica da empresa Solutec, assessoria ambiental e sanitária. Muitos empresários nos perguntam acerca de como funcionará o processo de licenciamento sanitário da sua empresa. O nosso tema de hoje será isento de risco, baixo risco ou alto risco. Como licenciar a minha empresa? Em 2017, a Anvisa liberou uma instrução normativa número 16, tratando sobre a classificação de risco sanitário das atividades. As atividades mediante a instrução normativa, elas podem ser classificadas como atividades de baixo risco, de alto risco e aquelas que dependem de informações para classificar. Para te dar uma noção geral, as empresas de alto risco são aquelas que têm um risco sanitário maior, que oferecem um risco maior. Então, uma empresa de alimentos, por exemplo, que ela se presta a processar um alimento e vender para um consumidor final, diretamente. Essa empresa será classificada como uma empresa de baixo risco. Entretanto, se eu tenho processamento de alimentos em uma escala industrial, essa empresa ela vai ter um risco diferente, um risco sanitário mais alto, que seria uma empresa classificada como alto risco. As empresas que dependem de informações são aquelas que chegam a gerar uma dúvida da interpretação do fiscal. Será que seria de alto ou de baixo risco? Então existem, através do anexo 4, um conjunto de perguntas que a Anvisa ela joga para que você possa responder. Se a positividade na pergunta, ou seja, eu respondi de forma positiva, significa que a minha empresa é de alto risco. De baixo risco, no caso de perguntas negativas do anexo 4. E o que é que isso vai interferir durante o processo de licenciamento? Atualmente nós trabalhamos com 2 licenciamentos. Um licenciamento sanitário mais tradicional, que seria em que eu junto a documentação, dou entrada no órgão de vigilância sanitária, recebo uma inspeção e aí vai ser ou não liberada a minha licença sanitária. Bem, esse processo ele é mais árduo, mais moroso, mas no final eu tenho toda a condição de obter a minha licença sanitária. Para empresas de baixo risco, existe um processo online, onde em poucos dias, a depender da agilidade que você consegue ter diante do processo, em poucos dias você pode ter a sua licença sanitária. E às vezes o empresário nos pergunta, então eu já tenho licença sanitária, eu estou livre e isento de qualquer fiscalização. E a resposta é não. Na realidade, independente de sua empresa ser de alto ou baixo risco, as normas técnicas e exigências sanitárias são exatamente as mesmas. A diferença é que, em um processo de alto risco, eu vou passar por uma inspeção, esse processo vai ser mais moroso. Em uma atividade de baixo risco, eu obtenho a minha licença sanitária mediante um termo de responsabilidade assinado pelo empresário, eu obtenho a minha licença, e o fiscal espera, durante a fiscalização, se deparar com uma empresa pronta do ponto de vista sanitário. Então, qual é a dica que nós temos para você hoje? Classifique a sua empresa mediante a instrução normativa Anvisa número 16 como alto e baixo risco e inicie o processo de licenciamento corretamente. Mas, independente do risco, trabalhe todas as normativas, todas as regras, as RDCs específicas para a sua atividade e esteja preparado diante de uma fiscalização. Essa é a nossa dica de hoje. Acompanhe a TV Web do jornal O Estado todas as quartas-feiras e no caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato.